Hoje o Produtor Quer Saber vai falar de rentabilidade. Afinal, o trabalho do produtor tem que gerar resultados positivos, como em qualquer empresa. E para fazer isso é importante estar atento aos custos de produção e também ao mercado. Por isso, hoje vamos falar da rentabilidade da soja. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, Mauro Osaki. Bom dia, Mauro. Seja muito bem-vindo. Então, obrigado primeiro por conversar com a gente aí, direto da Escola Superior Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, São Paulo. Mauro, mais do que nunca o produtor precisa ficar atento aos custos de produção? Custo de produção é um monitoramento constante, né? Existe até a brincadeira que a gente fala, é como se fosse a nossa cortar a unha, né? Periodicamente nós temos que cortar os gastos, porque ela sempre vem surge no momento para diminuir a rentabilidade do produtor. Então sempre nós temos monitorarmos periodicamente para que nós tenhamos aí uma condição de eficiência no processo produtivo, né? E quais são os principais itens que compõem aí o custo de produção da soja? Nos últimos anos nós tivemos algumas alterações. No passado nós sempre tínhamos aí como um dos principais itens que o produtor acabava monitorando era fertilizantes. Depois vinham os grupos dos defensivos agrícolas, sementes, diesel, mão de obra, entre outros, né? No modelo atual, recentemente, aí nós temos observado aí mais uma presença maior dos defensivos agrícolas ocupando maior importância do que nos anos anteriores e os fertilizantes mais estáveis. Embora hoje nós podemos dizer que os dois principais itens que o produtor acaba sempre trabalhando são os fertilizantes e defensivos agrícolas, que aumentou muito a sua presença, o seu peso na estrutura de custo-produção, além das sementes. Agora, o projeto, por exemplo, o projeto Campo Futuro da CNA, em parceria com o próprio CPEA, né? É uma importante ferramenta aí para acompanhar os custos de produção e orientar o produtor? Sim, ela é excelente, é uma das ferramentas que ajuda muito a, pelo menos, dar a linha, né, da tendência para onde é que caminha a rentabilidade, o custo de produção, a própria rendimento da produção, ou pelo menos o evento que aconteceu para cada safra. Quando nós temos essa montagem desse histórico, nós conseguimos elaborar, pelo menos dentro de uma classe de representação, que é o caso da CNA, políticas públicas que realmente possa representar, pelo menos possa defender melhor a entidade ou pelo menos o setor produtivo, porque nós temos um histórico para cada região que nós estamos montando esse acompanhamento. Então é diferente, né? Quando você não tem esse dado histórico. Quando nós temos esse dado histórico, a gente consegue contar o enredo, o que aconteceu no campo, de que maneira a rentabilidade ela foi recuando, o porquê dessa rentabilidade ela está recuando e o que lá tem proporcionado de ganhos para a sociedade. Então esse histórico torna importante, porque você montar uma década de série, né, quer dizer que ocorreu pelo menos 10 safras aí que nós estamos monitorando ano a ano e vendo as principais dinâmicas. E essas dinâmicas, né, você consegue discutir com o setor produtivo, que contribui com o levantamento desse dado primário, e vamos conversar diretamente com o governo, mostrando que há necessidade de fazer algumas alterações de investimento ou de melhorias para que realmente a rentabilidade do setor produtivo não seja prejudicado por uma falha estrutural, né? Então é por isso que é extremamente importante esse projeto, porque ela tenta reproduzir, pelo menos em parte, o que realmente acontece no campo e o que nós estamos propondo de melhorias para melhorar a rentabilidade do produtor rural. Importante que a forma de painéis, né, nesse formato, tem uma participação muito ativa dos produtores. Sim. O painel é um modelo aí, né, que nós sempre conversamos na abertura do levantamento de dados. Muitas vezes alguns produtores já conhecem bem o método, porque participam em todos os levantamentos já há muito tempo. Então, eles já sabem como é que é o formato que nós estamos estruturando o levantamento, em que nós pegamos, claro, uma fazenda representativa da região que nós estamos fazendo o levantamento, colocamos todo o sistema de produção daquela fazenda representativa, desde o inventário de máquinas,
quadro de funcionários, modelo de negociação que ele fez da produção dele, que preço médio ele acabou recebendo, no caso o preço médio ponderado, porque uma parte dele ele vendeu antecipado, outra parte ele fez uma troca no mercado de balcão, outra ele tem ainda um pouco de estoque. Então esse preço médio ponderado é que faz o valor da receita bruta, né? E a produtividade que ele teve naquela safra. Conforme nós vamos estruturando esse levantamento, nós conseguimos montar o custo de produção, né, mostrando que cada safra tem um desafio diferente. Então é por isso que torna importante esse levantamento, esse acompanhamento periódico. Cada safra ela tem uma história diferente. E é esse histórico que nós levantamos e deixamos disponível isso para o produtor, e pelo menos uma série histórica que o pessoal da CNA, junto com outras representações de classe, tem lutado para a melhoria da competitividade nossa diante dos principais concorrentes internacionais. Agora, Mauro, muita gente pensa, né, que super safra é sempre sinal de boa rentabilidade. Isso é verdade? No caso nosso, de uma estrutura nossa, que é uma estrutura de competição perfeita, quanto maior a oferta, melhor o preço. E normalmente o preço recua muito mais rápido do que o custo de produção. Tá? Então, o que acontece é que super safra é bom para a sociedade, é bom para o governo porque nós exportamos mais, mas para o produtor, ele ganha eleva a sua produtividade, né? Mas a queda do preço normalmente é maior do que a taxa que ele teve de aumento dessa produção. Tá? Então, o que acontece, normalmente, o que nós temos de receita acaba meio que só zerando os seus custos de produção. Em geral, é isso que acontece. Tá? Então, menos pior a situação. Você zera a conta, tem um pouquinho de ganho, não é tão ganho quanto os outros anos anteriores, que nós temos choques maiores de oferta. Nesse caso, o choque de oferta é você dar uma super safra, então o preço ele recua muito mais do que a taxa de aumento da produtividade que você tem no campo, para cada produtor. Então, a gente pode acabar traduzindo ou simplificando a análise, né, de forma mais fácil de entendimento, é que normalmente o super safra ele acaba provocando uma rentabilidade menor para o produtor. Agora, sempre tem que ter cuidado com a realidade de cada produtor, nesse caso, de como ele consegue, se ele antecipou a venda, se ele não antecipou, ele tem como fazer uma defesa em relação à super safra, como se preparar para ela? Tem. O problema é, assim, a cultura ainda, né, não é tão comum ainda dos produtores fazer essa antecipação de venda. Uma, porque o custo, né, de você realizar fazer a compra, né, o custo de transação de você comprar um papel hoje numa bolsa ou fazer o registro desse papel num cartório não é uma coisa barata, né? É uma coisa que cada estado ela tem uma taxa diferente, o caso, por exemplo, de uma CPR. Então, esses registros não são simples, não são baratos, e isso daí impede do produtor utilizar essa ferramenta como mecanismo de proteção de preço. Tá? Outras são a disponibilidade dos agentes de assumir o risco junto. Então, não adianta, muitas vezes, o produtor estar disposto a ofertar, fixar seu preço, se a ponta compradora ela não estiver presente. Tá? Então, o mecanismo existe, mas as duas pontas elas têm que estar presentes e concordar com o valor de oferta de ambas as partes. Né? Então, nós temos esses mecanismos, alguns mecanismos são mais maduros, outros menos, tá? Mas o produtor ele teve a oportunidade de vender antecipadamente, com os preços até bons no ano passado, mas muita gente apostou numa alta maior. Né? Então, isso daí, em parte o produtor tem um pouco de culpa porque ele especulou pelo valor, apostando numa alta, e depois ele deixou esse bonde passar. E agora nós estamos vendo um preço bem abaixo daquilo que ele teria a oportunidade de ter vendido. Então, é sempre bom você fazer uma média de vendas para que você realmente consiga pagar seus compromissos futuros, você conseguir pelo menos ir já bloqueando esse tipo de desafio, né? Porque você tem que trabalhar muito bem com esse fluxo de caixa. É uma estratégia. Agora, Mauro... Sempre. Sempre foi, né? Agora, a taxa de câmbio do dólar, por exemplo, ela começou do ano passado, em 2016, acima dos R$4. Agora, já no início de 2017, o valor foi de R$ 3,26 e fechou o mês de março em R$ 3,13. Essa redução influencia a rentabilidade do produtor? Sim, diretamente, no caso de soja, né? Porque a nossa formação de preço da soja é de fora para dentro. Então, Chicago, mais prêmio, mais
custos portuários, você vai descontando todos esses custos e você subtrai o frete, normalmente rodoviário, até chegar ao preço do produtor no interior do país. Então, quando nós estamos trabalhando com essa defasagem cambial, porque o produtor, quando ele faz a compra, ele fez a compra com dólar bem acima de 3,50 em média. Então, esse valor que nós estamos trabalhando com esse custo, nós estamos vendendo a soja com 3,13, por exemplo. Então, essa diferença cambial, né, ela retrai bastante a formação de preço do produtor, né? E mesmo ela tendo alta do preço, tendo produtividade, ela normalmente acaba não compensando essa diferença, essa queda que nós tivemos, porque nós temos dois recuos em geral. Pode acontecer do preço de Chicago dar uma recuada por conta da oferta, o prêmio pode piorar porque tem muita oferta nacional e ainda o câmbio. Então nós estamos acumulando as variáveis e vai piorando, no caso, o valor da receita, mesmo com o aumento da produtividade. Então esse descasamento entre o período que você fez a compra dos insumos com uma taxa de câmbio, né, com uma moeda nossa, no caso, desvalorizada, e quando você tem a valorização da nossa moeda real em relação ao dólar americano, ela diminui, né, a nossa rentabilidade, e o que isso deixa mais a situação do produtor mais delicada ainda. Então, ele diminui a sua margem de erro, tanto na negociação e também no manejo da sua lavoura. Agora, é importante o produtor sempre ficar atento, né, a essas questões, porque a formação do preço da soja, ela tem a sua complexidade. Sim, ela tem essa complexidade, porque ela depende dessas, além da variável climática, que já está dado, né, por se tratar de uma indústria a céu aberto, né, então esse risco climático já existe, essa incerteza já dentro do modelo. Depois nós temos as variáveis macroeconômicas, que estão aí dentro do âmbito, pensando em taxa de câmbio ou política cambial que o governo vem a trabalhar em função de que tipo de política que ele vai adotar em relação ao comportamento da taxa. E depois entra o comportamento internacional de como vai acompanhar, como acontece o desempenho da economia, das principais economias do mundo, que influencia diretamente no câmbio. Fora isso aí, né, que é uma variável bem forte no caso, tem a variável direta, que é a formação de preço mesmo, né, da soja, que no nosso caso nós temos uma referência como Chicago, e dependendo da oferta de produção que nós temos do hemisfério sul ou do hemisfério norte, ela vai ter suas cotações aí oscilando em função da variável oferta. Então, você vai ampliando, na verdade, vai aumentando o número de variáveis que vão dificultando e tornando complexo o valor futuro que vem a acontecer, o preço dessa commodity. Tá certo. Pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, Mauro Osaki. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós já retornamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber. Não saia daí.